Olha só! É tiroteio na Taquara, é cena de bang-bang em Jacarepaguá. 2 pessoas morreram, outra ficou ferida. Bandido contra bandido no meio da rua. Eu falei, olha só, olha só. As 2 pessoas que aparecem no vídeo, mas tem muito mais. Parte de um bando, Jackson Silva. Boa tarde pra você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Guerra entre milicianos, daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Agora, criou pânico aqui na Taquara. Veja só, quem mora nesse prédio aqui, ó, ficou totalmente, acordaram em pânico, muito tiro na região. E quem estava também na UPA entrou em desespero. Daqui a pouco mais detalhes, inclusive sobre as investigações. Eu volto contigo, Isabelle Benito. Quem aparece no meio da rua, ali onde não tem ninguém, é quem, Jackson Silva? Boa tarde para você. Oi, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Vou começar falando sobre essa rua. Mostra, Pedro Moto, por gentileza, a principal rua, uma das principais aqui da Taquara, a rua André Rocha. Isabelle, ainda era noite, quando 5 homens que estavam neste carro, agora aí na imagem de vocês, tá, foram atacados por outros criminosos. Assim que eles seguiram nessa rua, bem ali no início da rua, eles foram atacados. Nas imagens consegue ver a intensa troca de tiros. Ou seja, os 2 grupos são bandidos. Então um atirou contra o outro, Isabelle Benito. Só que de lá se estendeu até aqui onde eu estou. Bem em frente, ó, a este condomínio. E aí começou o pânico de quem mora aqui. Vem pra mim, Pedro Mota. Olha só, para ter uma ideia da dimensão dessa intensa troca de tiros. Os tiros atingiram vários pontos, principalmente aqui na grade, ó. Aqui na mureta, bem pertinho dessa grade. Volta pra mim, Pedro Mota, por gentileza, olha só. Nessa árvore também, e não parou por aí. Olha só, Isabelle Benito, onde a bala de fuzil atingiu também. Aqui, Isabelle. Mas não acabou por aqui. Quem estava do outro lado, com o comércio ainda aberto, também entrou em pânico. Eu vou mostrar um outro cenário a 2 minutos daqui. Mas conversa aí com a doutora Mônica, depois te mostro um outro cenário com carros metralhados. Eu volto contigo, Isabelle Benito. Lembrando que a gente está falando sobre... Pode ficar tranquilo. A gente aqui, a hora que você falar, volta pra mim, Isabelle Benito, eu volto pra você, Jackson Silva. Mônica Arial, isso é muito retrato da matéria que a gente trouxe agora. Expansão. Como expande o território? Com várias coisas. É óbvio. A polícia bateu muito sobre a DPMF, é isso? Eu sempre erro essa palavra. A DPF, a DPF. Olha só as imagens aí, ó, dos traficantes. Mas é um conjunto de coisas que a gente está tomando noção agora do crime organizado. Primeiro o seguinte, a não entrada da polícia, a proibição da não entrada da polícia para evitar confrontos, e eles continuaram, ela autorizou a expansão territorial. Resultado disso, nesses anos, o tráfico de drogas entendeu, opa, expandir território é explorar o pobre da favela. E aí ele bate muito com o inimigo, que sempre disputaram o território. Mas você disputa lá, disputa cá, não, ficou aqui, ó. Vizinho com vizinho. Aumentou a necessidade do quê? De poder bélico. Contra vocês? Não, vocês não podem entrar lá. Principalmente contra o outro. E aí a gente pensa, como que eles tinham tanto armamento? Como que entra tanta coisa assim? Tá explicado. A gente tem hoje a prisão de um deputado que facilitava a entrada até de drones para lançar granada. Para essas pessoas que trocam tiros. E isso é o resultado de você ter, na Taquara, numa rua que antes não tinha nem crime organizado, nem poder paralelo, a disputa territorial. E a gente comentou tanto isso, né? Ó, não é o pobre da favela que vai negociar armas, não é. E agora, ó, um negociador na nossa cara, dentro do poder legislativo. O Bárcia sempre falou, quem ganha com o dinheiro do tiro na favela nunca pisou num chão batido de favela.
nunca pisou no chão batido de favela. Ou se pisou, foi pra ir na mansão do dono da favela, né? Ou se pisou, como a gente viu, é pra ir na prisão lá. Ou quem fatura tá lá, mas tá numa casa, num resort. Maravilhosa, o bem resort do Peixão, diferenciada. né? Bem diferente. É isso, porque é o pobre que não tem paz. E agora o asfalto mostrando onde está Jackson Silva, que me chama e diz: volta pra mim, Isabelle Benito, voltando com você, Jackson Silva. Vem pra mim, Isabelle Benito, olha só o reflexo dessa guerra, mostra Pedro Mota. O muro completamente metralhado, Isabelle Benito. Mais à frente, volta pra mim, Pedro Mota, tem um carro também. Mas antes disso, quero chamar a atenção, Isabelle, para essa imagem que mostra um bandido, ou seja, um homem que foi baleado, sendo socorrido por um outro homem. Os dois vão até um carro preto. E após entrar no carro preto, eles fogem do local. Repare só que essa troca de tiros dos dois grupos, né, de bandidos rivais, todos usaram fuzis. E está aqui o reflexo dessa guerra, mostra Pedro Mota. O carro que estava estacionado, olha só a lataria desse carro. Ficou totalmente metralhado, Isabelle Benito. Olha só, perfuração em toda parte. Aí você pergunta, Jackson, ele está pertinho de um muro? Mas o muro de onde, Jackson Silva? Mostra Pedro Mota, da UPA, Isabelle Benito, da UPA. Todos que estavam aqui, funcionários, tá? Pacientes, entraram em pânico nessa UPA aqui. Ainda era noite, o comércio aberto, a UPA funcionando 24 horas, socorrendo pessoas que passavam mal. Gravamos sim, eu fui bem enxerido, né? Cheguei aqui, conversei com algumas pessoas para entender o que de fato aconteceu. Então, Dona Luísa falou com a gente o que aconteceu ontem à noite. Veja. Foi tão inesperado que todo mundo ficou sem ação, quando todo mundo se tocou foi isso. Quem podia correr, correu. Eu estava com meu pai internado no leito, não tinha como correr. Simplesmente me abaixei, ele já estava deitado, as outras pessoas fizeram a mesma coisa. E setores, do outro lado, alguns correram para dentro da sala de raio-x, porque tem uma estrutura de proteção em chumbo, quem pôde fez isso. Mas a maioria ficou onde estava. Teve um funcionário que estava aqui fora, se jogou no meio de dois carros aqui para se proteger. A Dona Luísa estava com o pai, a enfermeira estava com o pai. Se você tá ali pronto para ter um treco, você infarta. Você prestou atenção na gravidade da história? É uma UPA que não tem nem como funcionar. Hoje tem gente que vai trabalhar, vai ter que ter gente trabalhar. Eles usaram a sala de raio-x como um bunker. Você sabe o que é um bunker? Um bunker, traduzindo para vocês, um bunker é um local para a proteção de pessoas em locais de guerra com alvos específicos ou não específicos. No caso, uma área protegida em locais de explosões, guerras e tiroteios. Eles usaram a sala de raio-x da UPA, que tem a parede de chumbo, porque todos estavam de fuzil. É um absurdo. É um absurdo. Usar o bunker da UPA, usar o raio-x da UPA como um bunker. Quando você acha que não pode piorar, Piora. Incrível isso. Cara, eu vou falar pra você. E aí, um Monza metralhado de alguém que simplesmente chegou lá desesperado, parou o carro na calçada pra atender. É um Monza isso daí, gente? É um Monza, hein? Faz tempo que eu não vi um Monza na minha vida. Jackson, provavelmente alguém que tava aí desesperado, vai pra UPA, tenta na UPA, quem vai pra UPA porque tá passando muito mal durante a madrugada. E os caras desfilavam. Os relatos das pessoas que tentaram sair ou tentaram se proteger é tipo assim, é dar de cara com vagabundo, com o 762, com a R15, com tudo, como a gente viu nas imagens que rodou agora. Uma imagem nova que passou enquanto o Jackson falava. Jackson. Isabelle, quando eu conversei com a Dona Luísa, ela é enfermeira, veio aqui socorrer o pai, estava acompanhando o pai, e ela falou sobre esse drama que aconteceu aqui. Bom, isso infelizmente acontece muito em comunidades, mas estamos falando do centro da Taquara, gente, aqui é bem perto do centro. Então aconteceu ainda à noite, comércio aberto, a UPA com vários pacientes sendo atendidos, quando começou essa troca de tiros com fuzis. Ela me contou, Isabelle, que todos deitaram no chão, na tentativa de se proteger.
E segundo ela, o segurança da UPA correu desesperado e tentou se proteger atrás de um carro que estava aqui também estacionado. Deu para ter a ideia da gravidade dessa guerra, Isabelle? Aí você pergunta, como que aconteceu com os bandidos foram baleados? Alguns entraram naquele condomínio que eu mostrei há pouco, Isabelle. Invadiram o condomínio e conseguiram fugir. Bom, vamos falar então sobre as investigações. A DH já assumiu o caso, está investigando, então vai analisar as imagens de câmera de segurança para tentar descobrir também quem são esses bandidos, Isabelle Benito. Bom, já se sabe, no mínimo, que é o Comando Vermelho numa disputa com a milícia dessa localidade, né? Óbvio, é óbvio. Aí a tranquilidade dos caras. Cara, a tranquilidade dos caras. A tranquilidade nas imagens dos caras. Ué, você tá baleado. Upa! Baleou na bunda. Baleou na bunda. E o outro colega lá socorrendo. Baleou na bunda aí, ó. E sai na batida do moleque doido. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá and... Parou. Esse daqui, ó, é o baleado na bunda. Uhum. Olha a tranquilidade do outro chamando o motorista. Tem o motorista da invasão. Tomou-lhe tiro na nádega. Nádega, que sou educada. Na nádega. O cara tá lá acionando o motorista, que já chega e faz o resgate. Tá com a bala aqui, não tá? Quem que vai tirar? O médico que vai ser sequestrado, que tu não vai ficar sabendo, que eles pegam lá, ah lá, ó, vai chegar, aí tá ruim, teve que andar, doeu mais, né? Opa, que a lombar do bumbum doeu mais, tá queimando agora a picada da abelha, tá doendo, né? Entra, você acha que quem vai tirar? Uhum. Não existe médico traficante, existe médico desesperado, que não sabe pra onde correr, mas tem que trabalhar pra atender o povo, que é sequestrado, levado, e no meio das enfermarias do tráfico, eu compro pra vocês mesmo. Você quer assistir outra coisa? Você assiste. Você quer me assistir? Você me assiste. Leva pra dentro das enfermarias do tráfico, que estão prontas, bota o paciente lá, e a doutora Mônica sabe que ela já viu também, e o médico tem que fazer com toda a calmaria do mundo, porque eles têm anestésico, tudo, é só o médico chegar e retirar o projétil, porque ele não dá entrada. Ele não dá entrada no hospital. E aí, agora são 11 horas e 54 minutos desse programa que está há quase 1 hora no ar. Num dia como esse, muita gente vai virar para mim e vai falar assim: Isabelle, você não gostaria de mostrar coisas mais leves? Pô, eu gostaria muito de fofocar com a minha amiga aqui, gostaria de mostrar, Gostaria. Mas se a gente fizer isso, a gente vai alienar o povo e calar o que é esse programa, que é dar voz para vocês. O que eu vou trazer agora também não é leve, mas também tá tudo interligado. Você vai ver agora a reportagem do Jackson Silva. Rodrigo. O vídeo gravado por moradores mostrou o confronto entre os bandidos. Veja novamente o vídeo obtido em primeira mão. Era possível ouvir de longe o som de tiros. O crime aconteceu na Taquara, zona oeste do Rio. Os tiros foram disparados contra esse carro. Pelo menos 5 homens estavam no veículo. 2 morreram na hora. Nas câmeras de segurança, dava para ver um dos feridos sendo levado pelo comparsa. Os 2 seguem até esse carro preto, que está com outra pessoa. Abre o carro aí, p***! Os criminosos fugiram. As marcas dos tiros ficaram nas grades desse condomínio. O ataque dos bandidos começou nesse ponto. O comércio ainda estava aberto. Funcionários e pacientes desta unidade de pronto atendimento entraram em pânico. Foi muito pânico, realmente. As pessoas ficaram muito assustadas, porque você não sabia nem a direção que estava vindo esses tiros, mas foi muito próximo, né? Luísa estava acompanhando o pai, que está internado na UPA. Ela não consegue esquecer os momentos de desespero. Quem podia correr, correu.
Eu estava com meu pai internado no leito, não tinha como correr. Simplesmente me abaixei, ele já estava deitado, as outras pessoas fizeram a mesma coisa. E setores, por outro lado, alguns correram para dentro da sala de raio-x. Ao lado da unidade hospitalar, tinha esse carro que estava estacionado. O veículo ficou metralhado. Haviam tiros por toda parte do automóvel. A lataria ficou totalmente furada. Muito tiro, apavorante. A polícia militar foi acionada e apreendeu um fuzil. A delegacia de homicídios investiga o caso. Imagens de câmeras de segurança vão ser analisadas. A polícia não descarta nenhuma possibilidade, mas a primeira linha de investigação aponta uma guerra entre os milicianos. Jackson, não errei não. Bom, mas não tinha também, não é porque eu sei de tudo, não é não. Isso daí é óbvio. É o Comando Vermelho com a milícia traçando ali uma disputa numa área da Taquara. Lembrando que para que lado é esse da Taquara? Porque a impressão que a gente tem é que o cinturão já está todo tomado, mas nem todo então, né, Jackson? Vamos lá, Isabelle. Eu falei agora na reportagem que a polícia, a DH, não descarta nenhuma possibilidade, mas a primeira linha de investigação está com relação à guerra entre os milicianos. Aí, se você estiver em pé, senta por gentileza, porque agora vem bomba, tá? Você e a doutora Mônica, prestem atenção no que eu vou falar agora. Mais cedo, liguei para uma fonte e essa fonte passou a seguinte informação. Os milicianos foram baleados, eles são da Vila Sapê, que fica em Curicica. Vou repetir, tá? Os milicianos que foram baleados, eles ficam na Vila Sapê, em Curicica. Segundo essa fonte, o que acontece? Tem um homem que morreu bem no carro da frente, a imagem é muito forte, a gente não conseguiu mostrar essa imagem. Esse homem é chamado de Isaac. Ele está com a camisa com uma caveira. Além da caveira, tem também a bandeira da Ucrânia. Ou seja, o Isaac já foi até a Ucrânia e esteve lá para ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. E voltou novamente para a Vila Sapê. E ele era o braço forte da milícia da Vila Sapê. Agora, com relação aos outros milicianos, vamos lá. Segundo a polícia, o Boto, parte ali da Vila da Curicica, foi cedida para o Boto. O Boto foi preso pela Polícia Civil em maio desse ano. Só que antes, ele começou a ceder ali parte de Curicica para traficantes do Comando Vermelho e também de outras facções criminosas. Então, a milícia tomou do Boto ali Curicica. Então, houve uma guerra entre eles. Então, essa é a principal linha de investigação. A polícia também trabalha com essa possibilidade do tráfico aliado ao Boto, que já está preso, também fazer parte dessa guerra entre a milícia. Mas, a priori, seria a guerra entre os dois milicianos. Isabelle Benito. Travei, Maitê. Foi Eu travei, pra Ucrânia. Maitê. Olha só, vem aqui. Vem aqui que a minha... Olha, são meio-dia e 41. Faz 5.000 horas que a gente está nesse programa. Faz 5.000 horas. Minha cabeça está assim. O Boto estava nesse tiroteio. É isso? Não. Não, o Boto tá preso. O Boto tá preso. Peraí, vamos lá. O homem da caveira da Ucrânia... É mercenário, né? É um mercenário. Foi lá, lutou, tá... É piroca. Posso falar piroca da cabeça? Tô falando, é a palavra... Não posso? Essa palavra é doido da cabeça, não é outra coisa. É doido da cabeça. Esses, assim, alucinado, que mata, esses perigosos mesmo. Isso daí E dentro do tráfico de drogas, por que a pessoa pode rir e não entender? É porque não entende vagabundo. O tráfico de drogas, ele precisa desses caras. Vamos falar, então, um nome bonito. Os puxadores de guerra, não é? Puxador de guerra é os tararã. Que é famoso? O Capitão Adriano, o que matou a Marielle. Era puxador de guerra. Sim. Eram os caras que iam assim, ó, dentro da polícia. Pro que der e vier. Pro que der e vier, e depois foram pro lado mal.
Esse daí da Ucrânia é um desses. Não vou falar mais a palavra, mas é um desses. É puxador de guerra, que vai pro front com o peito aberto, que é... essas coisas que a gente fala, meu Deus, o cara tem medo, cara. É isso, tem isso. Aí morreu no carro da frente. O que tomou o tiro na nádega e o outro são milicianos, esse daí, que tá... Primeiro ele tá aqui, parece que ele tá andando normal. Não, quando você vê na outra imagem que chega o coisa, ele já tá mancando, porque o tiro já entrou e já tá queimando, irmão. Quando a bala tá fervendo lá dentro, passou adrenalina. E ele teve que andar pro motorista pegar ele. Eles eram aliados ao Boto, que ficou como representante da milícia onde? Curicica. Ele viu que o negócio tava ficando pequeno, ia morrer, ele resolveu ganhar uma grana, vendeu parte dele, foi lá pro tráfico de drogas. Nessa meiuca, a civil vai e prende o Boto. O Boto tá preso. Então, esse daí é o Boto. Então, o que acontece? O miliciano, os dois que estavam ali, é o que a gente imagina aqui. É ainda a tentativa de tomada da milícia de se sustentar no lugar onde o Comando Vermelho tá. E essa guerra, e essa guerra ainda, vai durar. E a população vai, não vou falar porque eu já falei outra palavra, isso que você fez, Venê. Quase isso. Com a mão fechada. É isso. É, minha filha, porque aí é a população... O cara escapa do Putin, escapa da Rússia, mas morre na guerra do Rio de Janeiro. Caraca, você viu o que a Mônica falou? O cara escapou do Putin, escapa lá do outro lado da Rússia, mas no Rio de Janeiro... morre no Rio de Janeiro com troca de tiro. E a população... Quer uma água? Quiser uma água?